Tudo bem, Éder? Quais Tudo são bem, as novidades Luísa? desse tricolor hoje? Não dá para perder o Alisson, né? Já perdeu o Pablo Maia, o Luiz Gustavo, se perder o Alisson não vai sobrar jogador ali. Inclusive, contra o Fortaleza, o Marcos Antônio está suspenso. Então tem basicamente o Alisson e o Bobadilha. Só. Vai ter que jogar os dois, meio que não tem nem dúvida. E o Alisson já há 12 jogos consecutivos como titular. E aí, eu não vou falar que é exatamente um protocolo, Luísa, porque isso varia de acordo com o desgaste do jogador nos próprios jogos. Tem jogo que ele vai correr mais, tem jogo que ele vai correr menos. Mas o São Paulo está com um cronograma de a cada 5 jogos do Alisson como titular, ele descansar 45 minutos. Então ele vem numa sequência de 12, só que desses 12, 2 foram no Paulistão ainda. Aí teve aquela parada, o São Paulo ficou bastante tempo sem jogar, todo mundo deu aquela recuperada, e aí voltou no jogo contra o Sport, ele segue titular em todos os jogos até o jogo contra o Cruzeiro, quando ele sai no intervalo. Então dá a sequência de 5 jogos, ele descansa 45 minutos. E aí depois disso, mais 5 jogos, os 5 como titular, e aí tem uma alternância. Nos últimos 2 jogos ele saiu no segundo tempo, e somados os minutos que ele não jogou, com acréscimos ali, dá os 45 minutos que ele está planejado aí para descansar 45 a cada 5 jogos. Então o Alisson, que é um jogador talvez o mais importante desse meio campo do São Paulo, não dá para tirar ele agora porque não tem peça para repor, mas o São Paulo está tentando dar um jeito de não perder o Alisson. E claro, isso pode mudar porque todo jogo antes das partidas tem o tradicional exame de CK, tem os outros exames que o São Paulo também faz para medir a chance de lesão. E numa dessas, se chumbar, se subir muito esse exame, aí sim, tira o Alisson, mas por enquanto, como não, segue com esse cronograma aí de 45 minutos de descanso a cada 5 jogos. E toda cautela é necessária, até por ter todos esses desfalques do meio de campo e também porque perdeu o Alisson por muito tempo no ano passado, né? Foi uma baixa muito grande, um trauma muito grande. Alisson, seleção brasileira, cheio de expectativas. Isso tudo acabou sendo quebrado naquele momento. Então agora ele volta. Tem que ser preservado, utilizado, claro, mas preservado quando necessário. Então isso é importante. O Alisson é fundamental ali no esquema do Zubeldia, PVC? Eu acho sim. O Alisson já foi até primeiro volante, marcando o Rafael Veiga naquele jogo da Copa do Brasil, que o Gabriel Neves jogou muito como segundo homem, construindo, fazendo a bola circular. O Alisson mudou de posição e mudou de função e mudou de alma, de espírito, de carreira. O Alisson começou ponta esquerda, jogando no Cruzeiro, depois no Grêmio. E foi o Dorival que ajudou ele a mudar de posição, né? Teve uma conversa com ele encontrou um novo posicionamento em campo e se encontrou também, porque a carreira dele dá uma virada a partir dali, a partir do momento que ele acha a melhor posição dele para o campo, surgindo, né, de uma conversa com o Dorival. Ele chegou até a ser cogitado para a seleção brasileira, embora não tenha sido convocado, foi cogitado para a seleção porque ele passou a jogar de uma maneira muito mais eficiente, muito mais eficaz e muito mais importante para o elenco do São Paulo. Hoje com Marcos Antônio, que também sai um pouco mais, eles não tem um primeiro volante claro, né, sem o Luiz Gustavo. Sem o Pablo Maia. Sem o Pablo Maia, ele sai para construir e ao mesmo tempo pode ser o marcador principal, é fundamental. O jogo contra o Fortaleza é um jogo difícil, desde 2020 o São Paulo não ganha no Fortaleza no Morumbi, mas o Fortaleza não ganha 9 jogos. Então é um jogo para o São Paulo jogar mais do que mostrou contra o Náutico e ganhar bem para tentar subir na tabela. E o São Paulo, né, precisa vencer com mais frequência no Campeonato Brasileiro, né? São muitos empates. É um time que não perde, mas que empata bastante. Éder, já pensando, né, já projetando essa partida contra o Fortaleza. Alan Franco, que saiu da última partida também causando preocupação. Ferreirinha. São vários, né? A gente já vem falando aqui ao longo dos dias do Lucas, do Oscar, o Lucas fora desde a semifinal do Campeonato Paulista. Dá para a gente ter expectativa de algum retorno? E também falando sobre essa situação do Alan Franco para essa partida contra o Fortaleza? Sim, a notícia de agora, Luiz, é que o Alan Franco treinou normalmente hoje e ele deve ficar à disposição do Zubeldia, o mesmo vale para o Ferreirinha. O Ferreirinha foi mais uma precaução ficar fora do jogo contra o Náutico do que uma lesão em si. Aquele desgaste que vai aumentando e você tira o jogador para ele não estourar. Então, Alan Franco e Ferreirinha treinaram normalmente, devem ficar à disposição. O Lucas também volta. O Lucas já treinou ontem, treinou hoje novamente, normalmente com o grupo, fez todos os trabalhos, então vai ficar à disposição do Zubeldia. O Arboleda que ainda não. A gente tinha expectativa do Arboleda voltar até antes, mas no trabalho de hoje, ele, Oscar, Pablo Maia fizeram os trabalhos com a preparação física, então ele ainda não está à disposição do Zubeldia. Mas os outros 3, sim, são boas notícias para o Zubeldia, a volta do trio. Ótimas notícias. E falando em São Paulo, falando também de mercado da bola. O torcedor sempre quer saber, ainda mais aqui no Dia Primeiro, todo mundo fica muito curioso para saber quem chega, quem vai embora, enfim, quais são as movimentações do mercado.
Com essa questão do Alisson sendo preservado, né? Não é uma lesão, é justamente pelo contrário, para evitar que ele se machuque. Mas já com os desfalques do meio de campo, Luiz Gustavo fora, Pablo Maia também, São Paulo pensa em fazer uma nova contratação. E aí, pensando lá na frente também no ataque, perdeu o Caleri para o restante da temporada, infelizmente. Luciano já vem fazendo uma posição aí um pouco mais à frente, tá? Na última partida marcou os 2 gols. São Paulo está atrás de um centroavante para essa posição? Sim, atrás do centroavante sim, Luísa, mas a grande questão do São Paulo é dinheiro, né? O São Paulo não tem dinheiro para ir lá. Não é problema, é solução, só tem esse porém. Mas assim, o São Paulo está procurando, inclusive até citando o Cédric que a gente ia comentar, o São Paulo quer encontrar um novo Cédric, só que para o comando de ataque, que é um jogador que já não seja um cara novo, né? Um cara que esteja sem contrato, que tem uma projeção de chegar no São Paulo com um contrato de produtividade e bem, e aí assinar um vínculo maior se o São Paulo assim desejar e se o jogador também aceitar, que foi o que aconteceu justamente com o Cédric. Essa busca, Luísa, acontece, mas não está muito quente. O São Paulo busca ativamente, mas não tem nesse momento um alvo, e é difícil, né, encontrar um alvo assim, um jogador sem contrato, na posição de centroavante. Com a janela fechada, né? Então, assim, não São tem Paulo como busca... trazer um cara que esteja comprometido, mas não tem nada perto nesse momento. O Cédric, sim, o São Paulo já até anunciou a renovação dele até o final de 2027. O Cédric chegou com um contrato de 3 meses de produtividade, tinha a opção de renovação automática até o final desse ano. O São Paulo queria renovar até o fim de 2026, mas aí nessa negociação com ele, conseguiu chegar a um acordo de renovação até o final de 2027. Então o Cédric fica no São Paulo até o final de 2027. São Paulo considera um baita acerto a contratação dele, resolveu um problema ali na lateral e também se tornou uma opção para a ponta, né? Vem jogando muito na segunda linha, com o Ferrarese como lateral direito e o Cédric ali como um ponta mesmo, ou até dando a opção do Zubeldia fazer aquela linha de 3 zagueiros, o Ferrarese vindo para dentro e o Cédric virando o ala pela direita. Então o Cédric renovou, fica no São Paulo. Com relação a volante, Luísa, é mais complicado do que contratar. Precisa manter. O Marcos Antônio tem o empréstimo dele até o meio do ano. E se o São Paulo não tem uma cláusula lá para pagar, para comprar ele, só que aí falta. Né? E não é barato, né? Exato, já está acertado, já tem o valor fixo, já tem a forma de pagamento dividido em 3 anos, mas mesmo assim ainda é difícil para o São Paulo fazer a aquisição. Então o São Paulo está tentando esticar. Quanto que é? 4,5 milhões de euros por aí? 4,2, se não me engano. Milhões de euros. Isso, de euros. É muita grana. Não é pouca não. E é um jogador que tinha muita vitrine ainda na Europa, né? Não é um jogador mais perto dos 30 anos, né? Já é um jogador que, se o São Paulo comprar, ainda existe uma possibilidade de repente, fazer uma revenda para um mercado árabe, alguma coisa do tipo. Mas, ainda assim, o São Paulo não tem esse dinheiro. Então, o São Paulo está tentando esticar esse empréstimo para poder manter o Marcos Antônio até o final do ano. E aí, depois, vai empurrando e depois negociar. Mas é um negócio que deu certo. Porque é diferente do ano passado, quando se discutiu muito o Jamal Lewis, por exemplo. Sim. O Marcos Antônio chegou na mesma época, o Jamal Lewis chegou a ser convocado para a seleção da Irlanda do Norte, mas não ficou. O Jamal Lewis não está. O São Paulo tem 2 laterais. O Jamal Lewis chegou para ser uma opção, entendeu o que podia acontecer para a saída do Wellington. E hoje os 2 laterais do São Paulo são o Wendel, que tentou naquela ocasião do Jamal Lewis. Então, o Wendel finalmente chegou. E o Enzo Dias. O Jamal Lewis foi embora. O Marcos Antônio chegou na mesma época e o Marcos Antônio se confirma como uma boa contratação. Não é o Chicão do Brasileirão de 77, mas é um bom volante, é útil no time de São Paulo. E na lateral direita, PVC, queria voltar no lance do Cédric, é importante também, até porque o Igor Vinícius não vai renovar o contrato, que foi a informação que o Éder antecipou aqui no De Primeira pra gente. No Cédric é um caso interessante, né, PVC? Porque ele estava sem clube, ele chegou para recuperar a condição física, meio ali como quem não quer nada, meio mineiro ali comendo pelas beiradas, foi convencendo o Zubeldia, ficou, e não só isso, né, vem mostrando essa versatilidade que o Éder falou também, ele como lateral, ele mais numa linha mais avançada, tem sido um jogador interessante nesse momento. Importante. O Igor, eu acho o Igor Vinícius um bom jogador. Mas o Igor Vinícius parece fadado a sempre ser o jogador que a torcida do São Paulo vai olhar e falar assim, putz, vai jogar o Igor. E ninguém tem muito mais paciência com ele. Então, o melhor cenário para o São Paulo e para o Igor Vinícius é que ele vai procurar um outro lugar para jogar, para um lugar que ele pode ser respeitado. Então, esse é o ponto. O Cédric não é o lateral dos sonhos, mas é um lateral que funciona e não exclui que o São Paulo procure outro lateral também, para ser um lateral mais ofensivo, mais Rafinha, vai?
O Rafinha foi um sucesso no São Paulo, campeão da Copa do Brasil em 2023. Ó, pra gente fechar o tricolor de hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Deixa eu ver o que a galera tá falando. O Rairi falou aqui, ó. O Éder, bem-vindo. Seja saindo do job rotation para o presencial. Saiu do totem das telas e está aqui com a gente. Muito bom. E o Rafael Calahora, da boa tarde aqui